Olá, mulher magnífica em Deus, tudo bem? Hoje o nosso devocional vai falar sobre a presença. O Senhor me deu um texto outro dia e eu estava lendo, até ministrei essa palavra já. Porém, eu vou ler o texto que o Senhor me deu, colocou no meu coração e eu escrevi. E diz assim: sem presença não tem a presença. E a presença que manifesta a presença é quando nós vamos até Ele. Sem irmos até Ele, sem buscá-lo de todo o nosso coração, Ele não manifestará a sua presença, porque sem nós estarmos ansiosos por Ele, não haverá manifestação. A glória, a luz, o poder, o fogo de Deus estão além do nosso entendimento. São dimensões da unção que se declaram por si só, reveladoras de sua majestosa sabedoria. Quando nos conduzimos à cruz, entendemos a lei, entendemos que Jesus não aboliu essa lei, mas ele cumpriu para que pudéssemos então adentrar na sua presença, sem executar muitos rituais, sem executar muitos malabarismos para entrar na sua presença, com tantos sacrifícios, com tantos rituais, que praticamente tomam a vida do ser humano e torna um trágico, literalmente um trágico ato religioso. Sem alcançar o ápice da intimidade, sem isso, porque, sim, Jesus, ele nos dá esta opção maravilhosa, é uma opção maravilhosa de adentrar na segurança, no respaldo, no poder do nosso Deus, no acesso ao Pai. Isso é tão significativo para um crente que, apesar de profundidade desta verdade, não nos acometemos do temor do Senhor o suficiente para desejarmos exercer essa dádiva, mas em vez de buscarmos essa dimensão da luz, do poder, do fogo, da glória de Deus e do Deus nosso Pai e nosso Pai, Pai de Jesus Cristo, que está disponível através de Jesus, nós ainda olhamos e vivemos nosso eterno querer pessoal, egoísta, intransigente, lugar onde nossas emoções reinam e a vontade de Deus fica sempre no segundo plano. O Senhor vê isso porque a nossa honra a Deus não é quando a gente chega na presença dele e diz palavras bonitas e fala coisas maravilhosas. Ele gosta de ouvir, mas ele sonda o nosso coração. E quando ele olha para nós e as nossas atitudes diárias, todos os momentos não respaldam o que nós falamos de manhã, por exemplo, na oração para ele, no nosso dia a dia, nós não estamos honrando ele. A honra se dá quando eu imprimo em mim um estilo de vida que atua constantemente diante de tão grande testemunho que na sua presença o meu ego, a minha vaidade, o meu poder carnal, o meu poder natural, o meu poder profano, mundano não tem efeito. Não é anulado. A igreja imaculada, aquela que arde em seu ser, aquela que é imaculada é aquela que arde em seu ser, fazer a vontade do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque é bom, é perfeito e é agradável fazer a vontade dele. E essa igreja, ela entende que os desejos carnais, emocionais que nos dominam, tem que ser transformado pelo seu imenso amor e pelo poder do seu Espírito. Somente o Espírito Santo de Deus faz isso em nós. Nós temos que ter essa busca. A unção, ela é uma capacitação. E veio uma palavra na minha mente assim, guilhotina. E essa palavra que me vem, quando eu penso nela, relacionada à presença de Deus, é como um corte, porque guilhotina significa arrancar, corte incisivo, letal, decepara a cabeça, né? Decepara algo com a guilhotina, ela corta, arranca, e isso arranca, quando nós estamos longe da presença do Senhor, isso arranca a nossa sanidade, tira todo o nosso entendimento, tira toda a nossa capacidade de adorar esse Deus com atitudes em todo o tempo, em buscar a presença e ser realmente, somente isso que importe na nossa vida, sabe?
Quando nós estamos longe de Deus, nós ficamos cortados da soberana sabedoria que vem do Altíssimo, sabe? Então, queridas, esse texto Deus me deu semana passada, eu creio, e eu estava relendo, que hoje de manhã eu fui fazer uma oração e eu disse, Senhor, o Senhor não falou comigo? Fala comigo, porque eu quero todos os dias ouvir tua voz. E o Senhor foi falando ao meu coração, e quando eu abri meu caderno, eu vi que tinha escrito isso. É impossível nós manifestar a presença do Senhor nas nossas vidas, através das nossas vidas, se nós não nos revestirmos da sua presença, se nós não buscarmos de todo o coração. A palavra de Deus diz muito claramente que se nós buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa vontade, nós vamos aprender dele. E nós vamos viver na sua presença. E a sua presença se manifestará. Eu não sei você, mas eu careço de ver os milagres do Senhor. Eu vejo todo dia, eu glorifico ao Senhor, porque eu tenho visto as maravilhas que Ele faz, eu tenho visto as maravilhas que Ele já fez na nossa vida, e eu sou maravilhada com o que Ele faz na minha vida e que eu vejo fazer na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos em Cristo. Mas tem muitas manifestações muito mais fortes que o Senhor quer fazer, prodígios, maravilhas através de nós, mas Ele falou isso ao meu coração. Ele disse, eu não tenho como me manifestar sem presença, sem alguém para mim usar, sem alguém para ser uma flecha para acertar o alvo, sem alguém ou para ser um arco. Ontem nós ouvimos uma palavra tremenda na igreja, agora não lembro o nome da pastora que estava ministrando, que foi na igreja de uma amiga minha que nós estávamos, lá na Igreja Batista da Graça, e ela falou algo tremendo, sabe? Ela falou que nós somos como Maria e que Isabel é o nosso apoio. Então, muitas vezes, nós precisamos desse apoio, nós precisamos de alguém que socorra. Eu desejo no meu coração profundamente ser Isabel, mas também desejo profundamente no meu coração dizer como Maria, Senhor, eis-me aqui, faz na tua serva o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. E isso é tremendo. Eu ministrei essa palavra nas Magníficas mensal do mês passado, não, do outro mês. Foi o mês quando eu falei sobre a maternidade, sobre nós voltar a gerar os nossos filhos, tanto físicos como espirituais, gerar no nosso coração, gerar no coração de Deus o desejo do Senhor. E é isso que nós temos que fazer como igreja, desejar a presença do Senhor, buscar a presença do Senhor de uma forma que isso seja mais importante. Uma coisa que eu tenho falado para Deus, eu disse, Deus, faz ser no meu coração, a bênção mais desejada, a tua presença. A tua presença, Senhor, eu quero desejar mais que tudo, mais que meus filhos, mais que meu marido, mais que meu casamento, mais que multidões, mais que pessoas que eu quero ensinar, mais eu quero que a tua presença seja, que o meu desejo, a bênção maior que eu possa desejar é estar na tua presença, viver na tua presença e cumprir o que o Senhor quer para mim. Eu quero deixar hoje essa palavra no teu coração. Eu quero deixar isso, eu sempre disse, quem me conhece, quem anda comigo, eu sempre digo, você dá um passo na direção de Deus, Ele dá 10 na sua direção. Ele é um Deus intenso, Ele é um Deus que Ele está assim esperando que a gente o busque, que a gente deseje estar com Ele, para Ele operar. Ele precisa de corações sondáveis, dispostos, corações disponíveis a ouvir a sua voz e principalmente a obedecer. Sabe, amadas, eu sempre conto, eu falo algo que Deus mandou eu fazer coisas há 10 anos atrás. Como ungir uma Bíblia e colocar no fórum dessa cidade. Eu não morava nessa cidade. E eu estava lá no Rio Grande do Sul, não estava em Santa Catarina. E Deus mandou, e eu ungi Bíblia, consagrei pequenas Bíblias, miniaturas, e pedi. E hoje a gente tem vencido, sabe, vencido demandas na justiça, e eu sei que Deus ele já tinha visto e ele pediu, e se eu não tivesse obedecido, talvez eu não tivesse o êxito que eu estou tendo hoje. Então eu quero deixar isso para você hoje no seu coração, eu quero deixar essa palavra, eu quero que você leia a palavra de Deus, sabe, que você busque a inspiração do Espírito Santo, mas isso tudo o Senhor quer fazer na sua presença.
e na tua presença como mulher, como pessoa, e na presença dele como Deus, como ser maravilhoso, majestoso e soberano que pode todas as coisas. Tem uma palavra que eu amo e que eu repito e que eu leio todos os dias, e eu quero acordar todos os dias dizendo isso para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o teu querer. Esse é o meu querer. Esse é o que eu desejo no meu coração. Por mais que eu tenha que abrir mão, às vezes, de companhias que eu gostaria de estar, abrir mão, às vezes, da minha família, por mais que eu tenha que abrir mão do que for preciso, às vezes até das pessoas que eu amo demais, mas nada pode ser, o meu amor não pode ser maior que o Senhor e cumprir o que o Senhor quer para mim. Então eu quero dizer para você hoje, busque a presença. Busque a presença. Busque a presença, porque é na tua presença que o Senhor vai manifestar a presença dele. Efésios 3:20 fala isso. Eu sempre digo essa passagem. Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para operar em nós, muito mais, fazer o que mais do que nós pensamos, mais do que nós imaginamos, do que nós podemos imaginar. Fazer muito mais do que nós imaginamos, ou pensamos, ou pedimos. Diz assim, eu estou falando nas minhas palavras aqui. Segundo o seu poder que opera em nós. Então ele precisa, não é que ele depende, querida. Não, ele não é dependente de nada. Mas Deus, ele criou leis para que a gente pudesse fazer parte da sua glória. Para que o nome dele fosse glorificado. E nós fôssemos reconhecidos como servos de Deus, como filhos de Deus, como amados do Senhor. Amém? Fica essa palavra no teu coração, guarda, busque a presença de todo o teu coração e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Fica com Deus, até o nosso próximo devocional. Beijo no coração. Aqui quem está falando é a Bispa Sônia Correia, e se você ouviu até aqui, sabe, compartilha esse vídeo, chama alguém para ouvir essa palavra, sabe? Dá um like ali no nosso canal, nós estamos começando o canal das Mulheres Magníficas em Deus e eu peço isso para você, tá bom? Porque nós temos que fortalecer a igreja, amém? Um beijo no coração.